Nós vamos falar hoje sobre o que é estar firme na fé, sereno na alma e constante no amor, vivendo a sabedoria que glorifica a Deus. Óbvio que isso é um tema tanto quanto profundo, e não dará tempo de falar tudo profundamente, então será uma pincelada para que a gente entenda como é viver na fé, como é ser sereno, como é viver o amor de Deus. Se a gente conseguir essas três coisinhas, já estamos bem avançadinhos no processo de ter intimidade com Deus e glorificá-lo com as nossas escolhas. O versículo de sempre, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor, tudo é tudo. Então, mas tudo que eu fizer tem que ser para a glória do Senhor. Às vezes o crente pergunta assim, como fosse um absurdo. Poxa, tudo que eu fizer tem que ser para a glória do Senhor? Tudo. E tudo é tudo. E quando a gente pensa no tudo que é tudo, a gente começa a filtrar que tem um monte de coisa que não é para a glória do Senhor no nosso tudo. Se você pensar calmamente no dia de ontem, talvez tenha um monte de coisas no seu tudo que não foi para a glória do Senhor. E aí, quando a gente identifica isso, a gente chega à conclusão que erramos. Se erramos, pecamos. Se pecamos, temos que fazer o quê? Reconhecer que errou, se arrepender, confessar, pedir perdão e deixar. Então, esse é o filtro. Tudo que eu fizer para a glória de Deus. Aí, quando você chega no final do dia, vai orar, fala, Senhor, muito obrigado por isso. E lá dentro não foi para a glória, não, Senhor. Aí você já para, já pede perdão. Isso quando não pede perdão na hora. Porque ninguém tropeça aqui vai perceber duas cordas depois. Então, quando nós estamos em intimidade com Deus, na hora que a gente erra, a gente percebe. Se você só for perceber de noite, quando for orar, ou no dia seguinte, sei lá, significa dizer que a sua comunhão com Deus não está tão refinada, porque você não percebeu na hora. Você está correndo um sério risco da sua mente estar ficando cauterizada, que você já não percebe mais quando erra. De novo, ninguém tropeça e vai perceber depois. Quando você tropeça, é na hora que você percebe. Então, a intenção é ter uma intimidade com Deus ao ponto de que tropecei, errei. Já pede perdão na hora, não deixa para pedir no final do dia. Já corrige na hora. Amém? Como eu estou idoso e a idade encurta o braço, né? A gente fica assim. Vivemos em um tempo de excesso de informação e escassez de sabedoria. E é isso. A internet é um grande tribunal onde todo mundo sabe de tudo, mas com pouquíssima ou nenhuma sabedoria. Então, todo mundo julga todo mundo. Acredita-se nas imagens criadas por IA e detonam. Você entra no Instagram qualquer lá, que vem lá. Tem um site chamado O Fuxico Gosta. Fuxico é sinônimo de quê? Para que você vai entrar no site desse? Então já começa que Fuxico gosta. Tá. Aí, postam uns negócios lá que é de IA e as pessoas descem corrente na irmã, no irmão que não fez aquilo porque foi montagem. Gente maldosa que montou aquilo. Ela fala, mas eu não sei no que acreditar. Acredita na Bíblia. Mas está mostrando lá que o pastor fulano fez isso, que a pastora ciclana fez aquilo. Só ora. Não precisa acreditar. Só ora, Senhor, misericórdia disso aqui. Nem precisa entrar, não precisa olhar. Só ora. Repreende o nome de Jesus e pronto. Nós estamos com muita informação e, repetindo uma informação que já foi dada aqui, o psiquiatra mais lido do mundo, que é brasileiro, chama-se Augusto Cury. Ele desenvolveu uma tese que ainda não está assim nos livros acadêmicos, mas ele já divulgou bastante mundo afora, chamada de síndrome do pensamento acelerado. Segundo ele, os estudos que ele fez, muitos estudos, uma criança de 5 anos, tem mais conteúdo na cabeça do que Nero no auge do Império Romano. Estamos comparando uma criança de 5 anos com um grande imperador. E ele pirou com o que ele conhecia. Imagina uma criança com 5 anos. Por isso que temos muita ansiedade, por isso que temos muita depressão e todas as consequências disso, síndrome do pânico, burnout e por aí você vai. Aí você pega uma criança com 5 anos que tem depressão. No nosso tempo, assim, o pessoal com cabelo mais assim, né?
mais grisalhinho, era impensável uma criança com depressão. Hoje tem criança com depressão, com síndrome do pânico, crise de ansiedade. E tipo assim, não é uma coisa besta que diz assim, eu estou tão ansioso. Crise de ansiedade é um negócio muito doido, a pessoa não controla. Ela tem umas reações muito loucas e você fica assim, oxe, o que é isso? Crise de ansiedade. E aí você vê uma criança de 5 anos assim, por quê? Porque a gente ajuda a construir essa desgraça quando a gente fala assim, olha que bonitinho, já estava mexendo na internet. Ó, o dedinho vai direto no YouTube. E a gente acha isso lindo, mas lindo não. Não incentiva não. Por quê? Porque ela está consumindo, essa criança está consumindo conteúdo desnecessário, não necessário, para 2, 3, 4, 5 anos de idade. O mundo está estudando um meio de proibir de menores de 14 anos consumirem conteúdo na internet. A igreja acha normal. O mundo está chegando à conclusão que tem que ser de 14 para cima. Os pais na igreja dão um celular porque não quer criar o filho, ou arruma um monte de coisa que não dá tempo de cuidar do filho, deixa lá na internet e vai trabalhar, vai fazer sei lá o quê, e a criança fica lá depois achar lindo que a criança sabe mais da internet do que ele. Isso vai te gerar um prejuízo gigantesco lá na frente. Por quê? Temos muita informação, pouca sabedoria. E temos que cuidar dos nossos. Mas o mundo jaz no maligno, dele a gente não espera coisa boa nenhuma, ele jaz no maligno. Agora, o mundo que jaz no maligno está preocupado com isso, porque nós não. A menos que você seja crente, o conteúdo que o seu filho acessa é só cristão infantil. Se você colocar no cristão adulto, ele vai ouvir umas pregações que vão desencaminhá-lo ao invés de encaminhá-lo. Então, é muita filtragem que a gente tem que ter, zelar, orar todos os dias pela mente e pelo coração das nossas crianças e pelas nossas também. O homem moderno confia no que controla, se angustia com o que não entende e endurece o coração quando é ferido. Existe festa de final de ano que não é mais em família, porque o coração de um está ferido porque ele é Bolsonaro e o outro é Lula. Acredite, isso tem acontecido e no meio do povo de Deus, crente que não se fala por causa de política. Crente que não se fala porque divulgou a foto do pastor do fulano e o fulano não gostou e brigam e ficam feridos e não se fala. E final de ano não vai mais um na casa do outro. Não tem mais festa de final de ano, de aniversário, tudo junto. Por quê? Porque é bolsominion e o outro é lulista. Gente, isso é totalmente irracional. Mas o mundo, ok, no mundo está... De novo, o mundo já é maligno. Agora, o povo cristão fazer isso? Não dá. Tem gente que saiu da igreja, vamos falar da nossa mesmo. Tem gente que eu conheço que saiu da projeto de Deus porque entendeu que a projeto de Deus não apoiava o Lula. E saiu da igreja. Simples assim. Como assim, gente? Aí tem nem tanto tomar, nem tanto a terra. A igreja também não tem que pregar política. Púlpito não é palanque. Pregue-se a palavra de Deus. Mas tem um ditado que fala assim: se saiu da igreja por causa de pessoas, nunca esteve lá por causa de Deus. Isso é bastante sério para se pensar. Então ninguém sairia da igreja. Sim, a gente só sai da igreja quando estão pregando heresia. Quando a liderança está em pecado e não quer se corrigir. Aí tu não vai ficar embaixo de maldição. Aí você sai. Por causa de pessoas? Não, por causa de Deus que não está sendo honrado naquele lugar. Aí sim. Agora eu saí porque eu não vou com a cara da André, porque ela é do PT e eu sou do Bolsonaro, ou ela é do Bolsonaro e eu sou do PT. Eu estou sendo por causa de pessoas? Não. Eu que oro para ela se converter e ela quer que eu me converter. Nós estamos debaixo da mesma graça. Você tem liberdade para votar em quem você quiser. Agora, deixar de congregar, ou arrumar briga com o irmão por causa de política, e é tudo farinha do mesmo saco, não dá. Então, irmão, no que depender de mim, este púlpito nunca será palanque. Eu nunca darei aqui microfone para um político vir aqui falar de política. Ele pode ser do governo, contra o governo, ele pode ser crente, ele pode ser pastor. Não dá. Por exemplo, um pastor famoso que é político, Feliciano, Marcos Feliciano. Nunca que eu daria microfone para ele se ele fosse falar de política. Quer pregar? Ok, posso até ouvir. Agora eu não gosto muito assim do estilo, mas tudo bem. Só que tem uma condição, você não pode falar de política. Se for para falar de política, desce. Porque isso aqui é púlpito, não é palanque. Está entendendo? Então, não, fora
sair da igreja porque eu estou com inveja, sair da igreja porque eu não vou com a cara do irmão, sair da igreja por causa de fofocas. Se saiu por causa disso, não saiu, nunca esteve aqui por causa de Deus, porque quem está em Deus não se deixa destruir por tais coisas. A proposta da mensagem de hoje é nos chamar a um caminho mais alto através da fé firme, alma serena e amor constante. A vida não nasce da força humana, mas da graça soberana de Deus aplicada pelo Espírito Santo, fundamentada na obra perfeita de Cristo e revelada infalivelmente nas Escrituras. Então vamos lá. Primeiro, fé firme, confiar em Deus diante dos limites humanos. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. A Bíblia declara que o homem é finito, caído e ilimitado em Romanos 11:33 e Eclesiastes 3:11. O pecado não apenas corrompe a moral, mas também obscurece o entendimento. A fé não é produto da razão autônoma, mas dom soberano de Deus. Então nós vivemos pela fé. E fé em quem? E a fé em Deus não pode ser abalada por homens, dentro nem fora da igreja. A fé em Deus tem que ser em Deus. E nada mais, a fé é em Deus acabou. Já basta. E o que pode diminuir a minha fé em Deus? O meu pecado. E quem é culpado pelo meu pecado? Só eu. Eu não posso culpar o irmão por causa do meu pecado. Que nem é costume, por exemplo, você vai aconselhar casais, o marido é um monstro na cabeça da mulher. E a mulher é uma monstra na cabeça do homem. E quando um admite que errou, errou por causa do outro. Não, eu errei, mas eu errei porque ele falou isso primeiro. Não, eu errei porque ela fez aquilo primeiro. Então, até na hora de admitir o erro, tem a síndrome do Éden. Passa a bola para a esposa, passa a bola para a serpente, mas não vamos admitir o próprio erro. Então, nós precisamos ser maduros, conscientes, tipo assim, errei. E você, quando ouvir um pedido de perdão, também seja maduro e perdoe, um tripudinho em cima, porque é horroroso chegar para a Bruninha. Eu reconheço que eu errei com você, eu preciso te pedir perdão por, sei lá, por isso, isso e isso. Aí a Bruninha chega assim, então você que reconhece que errou. Pô, já está difícil eu chegar lá e pedir perdão, você ainda vem tripudiar, mas você entendeu o que você fez. Você sabe que você me magoou, né? E você sabe que do jeito que você magoou, não é só assim pedir perdão. Me dê um tempo, e aí começa a falar. Isso desanima, né? Isso desestimula o perdão. Mesmo assim, eu tenho que pedir, óbvio. Mas ajuda o irmão, né? Não está indo te pedir perdão, não. Né? E abrindo um gancho aqui no perdão. Eu tenho dificuldade de entender o perdão do jeito que ele está sendo feito hoje. E pregado, inclusive. Eu já ouvi algumas pregações de gente grande no Evangelho que diz assim, não, eu sou crente, mas não sou idiota. Então eu perdoo, mas não quero conviver mais. E dá base bíblica para isso. Gente, tem base bíblica para mandar crente para o inferno? Porque perdeu a salvação? O arminiano acha base bíblica para isso. Então, porque tem base bíblica, está certo. Não, depende de quem está interpretando. Mas eu quero fazer vocês pensarem numa coisa a respeito do perdão. Alguém aqui já pecou na vida? Quando você pecou e pediu perdão, você pretendia que Deus te perdoasse? Sim ou não? Alguém, quando pecou, pegou Deus de surpresa? Por quê? Ele sabe o antes, durante e depois, certo? Alguém que já pecou o mesmo, não precisa se entregar, dizer o quê? Mas alguém que já cometeu o mesmo pecado mais de uma vez? E pediu perdão mais de uma vez, obviamente? Quando você pecou pela segunda vez, Jesus, na primeira vez, não sabia que você ia pecar a segunda? E mesmo assim ele te perdoou. Que direito eu tenho de dizer, não vou perdoar o André, porque pelo andar da carruagem ela vai fazer de novo, deduzindo. Mas mesmo que eu tivesse certeza, eu teria de perdoar. Não é isso que Jesus faz comigo? Ele já sabe que eu vou errar de novo. Então, quando eu vou pedir perdão a Deus por algo que eu fiz, mesmo com o coração contrito, ele fala, está ali meu filho, todo contrito, mas ainda precisa de mais base, precisa de mais tempo, porque ele vai fazer de novo. Mas se eu não perdoar agora, ele vai se afundar mais ainda. Então, deixa eu perdoá-lo por agora. Quando ele pisar na bola de novo, que eu sei que vai fazer, ele vai se arrepender, eu vou perdoá-lo de novo. Eu lembro do exemplo de Davi, segundo o coração de Deus, Deus não escolheu Davi pela capacidade que ele tinha de não errar.
Deus escolheu Davi pelo coração adorador que Davi tinha. Então Davi não pegou o termo de surpresa quando ele ficou olhando a mulher tomando banho lá e tudo o que fez. Deus não foi surpreendido. Deus já sabia. E já tinha escolhido Davi mesmo assim. Porque ele sabia o que Davi ia fazer depois, que ele ia se entregar, que ele ia chorar, que ele ia pedir perdão, que ele ia botar pano de saco, cinza na cabeça, ele ia se rasgar no meio, fazer o Salmo 51. Deus, Senhor, não tem jeito, meu coração não presta, queria ir tudo de novo, porque não dá, eu estou podre. Então, quando você pensar em perdoar seu irmão, perdoe como está no Pai Nosso. O que está escrito no Pai Nosso a respeito do perdão? Nós colocamos uma condição para Deus nos perdoar. Qual é ela? Deus, perdoa-me da mesma forma como eu perdoo meu irmão. Se eu não te perdoo, Deus vai agir da mesma forma. Não vai me perdoar. Se eu não te perdoo porque eu acho que você vai repetir o erro, Deus não vai me perdoar porque ele não acha, ele tem certeza que eu vou repetir o erro. Estão entendendo? Então, quando é para nós, a gente quer. Quando é para nós, a gente quer o perdão. Mas na hora de praticar o perdão, lembre-se, mesmo que você ache que seu irmão vai repetir o erro, você tem que perdoar. Aí isso é ser trouxa. Não, isso é ser crente. Isso é ser bíblico. Se eu não estou aguentando a pessoa para me ferindo de novo, isso é outra coisa. Você pode evitar que a pessoa cause feridas em você. Tipo, a mulher foi lá e deu em cima do seu marido, dentro da sua casa. Você perdoa, não tem ódio, mas você não ignora a pessoa. Agora você não precisa deixar ela dentro da sua casa sozinho com o seu marido, né? Ah, deixa que eu possa ver. O Júlio está em casa, tá? Então deixa que eu vou levar lá a sacolinha. André, está em casa? Não, só está o Júlio. Então vou passar lá e deixar um presentinho para você. Oxe, a mulher que deu em cima do seu marido? E aí não, né? Você não perdoou? Perdoei, mas não vamos facilitar. Não vou facilitar para a irmã pecar de novo. Porque é capaz que faça. Então, eu não vou facilitar para ela pecar de novo. Vou lá, com todo amor, carinho, a educação, onde ela está e pego o presente. Pronto. Não, irmão, não precisa. Eu passo aí e pego. Pronto. Não é inimiga, não está com raiva. Perdoou com sabedoria. Mas ela vai ter a chance de fazer de novo se você deixar assim. Então, é só não deixar. Mas não precisa dizer assim. Nunca mais olho para a cara daquela irmã. Ela foi capaz de estar em cima do meu marido dentro da minha casa. E aí Jesus disse, você pecou dentro da minha casa e pediu perdão e eu te perdoei. Por que você não perdoa a irmã? Agora não pensou Jesus fala, não sabe vai de novo. Então, tchau, não quero mais olhar para a cara dele. Eu até o perdoo, não vou mandar ele para o inferno, mas também nunca mais olho na cara dele. Não, perdi a comunhão com Deus. Então, quando a gente pede para Deus perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nós devemos, lembre-se quando você perdoar seu irmão, que tem que ser para sempre, repetidas vezes. Oh, meu Deus, aí ficou mais difícil, né? Mas é o que a gente tem que fazer. A fé não é produto de razão autônoma, mas do dom soberano, Efésios 2 e 8. Confiar em Deus é reconhecer sua onisciência, providência e decretos eternos. Em um mundo que idolatra o intelecto humano, afirmamos que a verdadeira sabedoria começa na humildade diante de Deus, Provérbios 1 e 7. Aceitar os limites humanos não é resignação fatalista, mas submissão confiante à vontade de Deus. Confie em Deus, não porque você entende tudo, mas porque esse Deus nunca falha. Senhor, o Senhor está pedindo para eu perdoar uma pessoa que pisou na bola e vai pisar de novo? Não, não estou pedindo, estou mandando. É uma ordem. E qualquer coisa fora dessa é pecado. Mas eu perdoei. Você não foi na cara tudo de novo? Outra coisinha, irmão, quem perdoa não tem carta na manga. Porque se você deixar a carta na manga, na hora do vamos ver, você lança. E eu ainda ouço dizer assim, Jesus que me perdoa, mas eu vou fazer truco. E bate a carta na mesa. Por quê? Porque ela está aqui. Se ela não tiver, não tem como usar. Como que a gente faz isso? Já viu nota promissória rasgada ter valor? E você pega a nota promissória, eu devo R$1 bilhão para a Solange. Aí ela pega e fala, estou te perdoando a dívida. Eu faria a promissória. Ela vai lá e rasga na minha frente, assim, esbagaça a promissória. Mas caso ela quiser cobrar, ela pode? Pode, mas não vai ter direito. Porque ela não tem como provar que eu devo. Por quê? Porque ela rasgou a dívida. Quando é por nós, a gente acha uma ligada. Cavou na cruz, nos libertou, prevaleceu. Aleluia. A nota promissória foi rasgada, cravada na cruz. Não tem mais valor contra nós. Por quê? Porque Jesus prevaleceu sobre ela.
Então, tudo que devíamos, tudo que pecamos, tudo que fizemos, Jesus simplesmente rasgou, não cobra mais. Você também não tem direito, nós não temos direito de cobrar do irmão aquele que perdoamos. Então, não pode ter carta na manga. Você mostra duas coisas quando você usa a carta na mão. Uma que está sem fé e outra que não tem moral. Não tem caráter bom. Porque quem tem bom caráter, se eu tenho amizade com o Júlio, e ele me confessa um negócio, o pastor não fale para ninguém, tá bom. Aí é algo que, se eu confessar, eu acabo com a vida dele. Só que no decorrer do período, dá algum problema, tá, e nós nos entendemos, não somos mais amigos, que é outra coisa que eu acho horroroso, você não pode dizer ex-amigo. Nunca foi. Não tem ex-amigo. Amigo é amigo, vai até o fim. Mas, enfim, aí nós não somos mais amigos. Aí Júlio, prestamente pro capeta, trabalha uma ideia lá e me prejudica e me arrebenta ministerialmente, pessoalmente. Qual é a primeira ideia que vem na cabeça? Eu vou acabar com a vida dele também. Porque se eu contar o que eu sei dele, eu acabo com a raça dele e ele perde força na acusação que ele tem contra mim. Então, em minha defesa, vou jogar no ventilador que ele falou. O que eu estou fazendo? Colocando meu caráter na lama. Porque quando ele confidenciou para mim, eu estava na posição de amigo e o meu caráter não mudou por causa da atitude dele. Então, se eu vou lá e perdoo a minha esposa e na hora de uma discussão, para eu não perder a DR, eu vou lá e falo, mas tu lembra que você fez isso, né? Já era. Eu já perdoei, já não posso falar. Mesmo que venha à mente, não posso falar. Não está na manga, eu perdoei, eu rasguei, não tenho essa promissória na manga. Porque se estiver na hora do nervoso, vai querer vencer a DR, vai querer vencer o embate com o irmão e vai jogar na cara. Isso é falta de sabedoria, isso é falta de espiritualidade, é falta de bom caráter. E eu estou dizendo isso para todos nós, marido, mulher, filho, filha, todo mundo, em qualquer relacionamento. Se você joga na cara algo que você já perdoou, é o seu caráter que está na lama, não é o da pessoa. Mas ela errou, você não perdoou, então acabou. Perdoado está perdoado, não tem que jogar na cara. Se você jogar na cara, é você que está em pecado. Esquece o erro do irmão, deixa que Deus resolve. Mas você acabou de pisar na bola. E pegou o seu caráter e colocou totalmente em dúvida. Entenderam? Segundo, alma serena, descansar na soberania de Deus e agir com fidelidade. Confie em Deus, descanse no que não controla e haja com fidelidade no que lhe cabe. Nós temos mania de poder, de querer controlar aquilo que não está ao nosso alcance. Entre casais, por exemplo, uma briga eterna de mulher que quer mudar o marido e o marido que quer mudar a mulher. Você não tem esse poder. Só quem muda caráter, quem muda estilo não, características, é Deus. Eu posso me esforçar, mas um dia a máscara cai e eu vou ser eu. Ogrão, total. Eu não consigo ser fino que nem a Lulu. Então, se ela quiser me deixar fino como ela, vai ser uma luta inglória, eterna, e não vai atingir o objetivo. O máximo que ela consegue é combinar roupa. Mas se ela me visse saindo assim, ó, que ela não viu. Eu saí, ela estava resolvendo coisinha, botei a meia, botei o sapato e ia embora. Se ela vê uma combinação perfeita assim, já era. Isso é meu, não é da Lulu. A Lulu é tudo. A Jô chegou aqui e falou assim: essa igreja aqui que arrumou foi a Lulu, né? Eu falei assim: é a cara dela. Olha os mimos, os bibelosos, não sei o quê. Eu falei: eu que não fiz. Não é meu. Ok, beleza. Não está por defeito dela ou meu. É a característica dela, não é a minha. E se ela quiser que eu seja igual a ela, não dá. Várias vezes eu falei: Lulu, arruma uma casa para você e para mim. Arruma só para você. Porque eu vou derrubar esses bibelos todos. Ih, já quebrei tanto. Fica bonitinho. Eu reconheço que fica bonito, fica interessante, fica todo nhenhenhen, parece a casa de boneca. Mas eu não sou uma boneca. Eu sou ogro. Aí eu viro para lá, derrubo um negócio, derrubo o outro. Eita, aí derrubo não sei colocar no lugar onde está. É uma coisa de louco. Minha característica é assim. A dela não. Então não adianta ela querer transformar a minha característica e me fazer ficar fino. Eu não sou fino. Eu tento ser educado, respeitoso, mas fino não é minha característica. E tudo bem, beleza. A luz dá a impressão que vai quebrar se você apertar. Mas é a característica dela, não é minha. E beleza, o que respeita a característica dela. Então, o ser humano não muda ser humano. Tem uma frase no mural da escola que está escrito assim:
Educação não muda o mundo, mas muda pessoas que, uma vez educadas, podem mudar o ambiente em que vivem, por consequência, o mundo fica melhor, habitável. Eu gostei desse negócio. Então, tem que trabalhar em mim. Aí, se eu estou vendo característica na Lulu que eu não gosto, não vou conseguir mudar. Eu vou até conversar, mas se eu vejo que é mais forte e ela não vai mudar, eu vou ter que pedir para quem pode. Quem pode, Deus. Mas não para essa queixa. Deus, aí, ó, a mulher que tu me desse. Aí, ó. Um corintiano, como pode um negócio desse, ó? Não dá, não. Eu não posso fazer isso. Posso acusar. Aconteceu, essa característica dela está em rota de colisão comigo, nós não estamos conseguindo vencer. Muda a mim ou ela e deixa Deus trabalhar. E se Deus resolver dizer para você, vou mudar ela não, vou mudar você. Beleza. Não é perde-ganha, não é disputa, é pelo bem do casal. Então, não use carta na manga e não queira mudar seu marido ou sua esposa. Não é papel seu. Fala com Deus. E deixa que Deus resolve. E geralmente ele resolve com você, não com ela ou com ele. A serenidade da alma é fruto do Espírito em Gálatas 5:22. O Consolador sustenta o cristão em meio às incertezas. A ansiedade nasce do desejo de um controle, uma forma sutil de idolatrar o eu. Controle. E espero que vocês não vejam isso como uma coisa machista, até porque eu não sou machista. Mas o ser humano masculino viveu no controle durante a vida. A história da humanidade, o homem sempre mandou. E quando você dá muito poder na mão de alguém, ele revela quem ele é. E o homem virou machista, o homem virou ogro, o homem virou ignorante, mandão, superior. E aí vimos, ao longo da história, mulheres sendo subjugadas a rodo. Tá errado? Tá. Não tinha que ser assim? Não. Aí a sociedade vem e corrige, agora com empoderamento feminino. E corrigiu errando. Porque, tipo assim, quando o homem chegava e falava, meti o dedo na cara, falava, você não pode, você não tem direito, você é minha mulher, sou eu que mando, e gritando. O homem não estava errado? Estava. Por que a mulher que faz isso com o homem não está errado? Porque nós temos uma dívida social com o empoderamento da mulher, porque ela sofreu muito tempo. Não, o empoderamento da mulher é não ser mais besta. Não se submeter a insultos, não se submeter a assédio. Não. Aí sim, mas o empoderamento não é inverter. Porque, tipo assim, se a mulher pode, é porque o homem não estava errado. Senão, ou ela está errada agora, ou o homem não estava errado. Como concluímos que o homem estava errado, então a mulher que faz a mesma coisa hoje está errada também. Mulher não tem que mandar no marido, não tem que meter o dedo na cara, não tem que gritar, não tem que ofender. Mas ele tem que me entender que eu fui subjugado a vida inteira. Só parou de ser subjugado, você não tem que reverter e jogar tudo em cima dele. Não se corrige um erro com o outro. Então não entre na onda do feminismo, está errado. Diante de Deus está errado. De novo, Deus não escolheu o homem por cabeça, por importância, e sim por função. Deus tinha em mente, quando criou a família, 3 funções. Um líder, um coadjuvante e um herdeiro. Para replicar o que aprendeu e criar outra família. Aí ele escolheu a função de líder para o homem, escolheu a função de adjutora para a mulher e a função de herdeiro para os filhos. Qualquer inversão disso é pecado. Simples assim. Então temos que ter a serenidade de entender. O homem é o cabeça, sim. E a mulher é o pescoço, fala-se brincando, mas é verdade. Na prática é, porque o pescoço aqui vira a cabeça, né? Então, qual a função desse pescoço, desse marido? Então, presta atenção. Aqui vai dar ruim. Marido, então, presta atenção. Assim, aquela pessoa vai abusar de você. Você está fazendo papel de idiota, presta atenção. Seja cristão, bobo, não. Vem cá, presta atenção. E ela vai e direciona. E com jeitinho, com carinho, a preço da dedicação, a mulher consegue conquistar o que ela precisa diante do homem. Estamos falando de gente crente, né? Que o homem entende o papel dela, ela entende o papel dele e está funcionando. Agora, se chegar no grito, não resolve como não resolve o homem gritar com a mulher. Só que o homem está errado em gritar com a mulher, então a mulher também está errada em gritar com o homem. Não é substituir um erro pelo outro. É corrigir. Como é que se corrige? O homem deixa de ser ignorante e a mulher passa a usar o poder que tem com sabedoria. E essa coisa de tipo assim, se não passar por mim, não funciona.
Meu marido comprou um carro e nem perguntou para mim. Meu marido, tomou uma decisão em casa e nem me consultou. É bom consultar? Porque quando os dois estão de comum acordo, fica melhor ainda. Mas não necessariamente ele tenha essa obrigação. Como líder, ele tem sabedoria de pagar as contas, então ele escolheu o que pagar primeiro, o que pagar depois, etc. Mas meu marido é cabeçudo com isso, então senta e conversa com ele que ele tem que ter sabedoria, que está lhe diz assim, não sei mexer com isso, então estou delegando função para você e pronto, está resolvido. Mas esse negócio de querer ser tudo sob o seu controle é uma forma sutil de investir no seu ego. Eu tenho poder. E o que acontece? O ego está sendo bem estimulado quando diz assim, ó a rádio patroa, ó a dona da pensão, chegou quem manda. Não é isso que a gente tem ouvido a respeito das mulheres? E as mulheres acham legal isso. Não, isso não é legal não. Não é legal não. Está perdendo a feminilidade e está sendo tratado igual a homem. Homem que era ser tratado assim, ixi, o marido chegou. Ó, quando o teu pai chegar, essa era a construção humana, que fez do homem essa coisa ogra, horrorosa que vivemos até hoje ainda tem, mas tem bem menos. O que estão fazendo com vocês hoje é para vocês se tornarem aquela coisa imprestável que os homens estavam sendo até pouco tempo. Então não aceite esse tipo de poder. Isso não é poder, não. Isso é destruição do seu verdadeiro poder. Seu verdadeiro poder é chegar em oração e dizer, Deus, é o homem que eu escolhi para ser cabeça sobre mim, mas ele não está me ouvindo. Fala com ele, e Deus vai atender essa oração e vai mudar o coração do seu marido. Não é gritando, não é enfiando o dedo na cara, não é batendo porta, não é torrando o estupro. Também, então, já que é assim, então agora também vou arrebentar o cartão, não quero nem saber. Não se corrija um erro com o outro. Deus governa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, em Efésios capítulo 1, versículo 11. Descansar não é passividade, é fé obediente. O cristão aprende a distinguir entre o que está sob sua responsabilidade moral e o que pertence à soberania divina. Faça com fidelidade o que Deus colocou em suas mãos e descanse no que ele decidiu não revelar. Você só tem controle sobre o que você tem controle. É redundante? Mas é real. Você só controla aquilo que você consegue controlar. Eu consigo controlar a vida profissional do Vinícius? Não. Primeiro que eu não entendo nada do que ele faz no trabalho, embora eu sei que ele é caminhoneiro, eu não entendo nada. Não sei nem dirigir moto, imagino uma carreta. E segundo que ele não me deu essa autoridade. Ou seja, zero. Eu não tenho controle sobre a vida do Vinícius. Se o Vinícius resolvesse, sei lá, ficar de mal de mim, falar um monte de bobagem, tenho como impedi-lo? Não. Por quê? Porque não está sob o meu controle. Mas está sob o meu controle o que eu vou fazer com o que eu recebo dele. Está entendendo? Então, eu não posso controlar meu irmão, não posso controlar meu vizinho, não posso controlar ninguém. Mas eu posso controlar o que eu faço com o que fizeram comigo. Eu decido se eu vou ficar irado. Eu decido se irado vou pecar. Eu decido o que eu vou fazer com aquilo. Se eu vou devolver um tapa na cara, se eu vou devolver com ofensa, se eu vou devolver com xingo, isso é decisão minha. Então eu tenho controle sobre isso. Então não vou devolver com xingo. Por quê? Porque Deus não mandou fazer isso. Deus mandou amar e perdoar. Então eu decido o que fazer com o que fazem comigo, mas eu não tenho controle sobre o que fazem comigo. Isso está claro? Entenderam? Então, repetindo, eu não controlo o que os outros fazem, mas eu controlo o que eu faço com o que os outros fazem. Com base bíblica. Porque também não é tudo bem, não vou desenvolver a porrada, mas também não quero nunca mais ver na minha frente. Isso não é amor cristão. O terceiro, amor constante. Viver a sabedoria que se manifesta em obediência. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Eu uso sempre o exemplo do tomate. Inteligência é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que não se coloca tomate na salada de fruta. É fruta, bota na salada aqui e não toca. Saber que é fruta é inteligência sua. Agora, sabedoria é saber que não se usa tomate na salada de fruta. Então, não basta ter sabedoria, tem que usá-la. E como é que você usa a sabedoria? Pedindo a Deus. Deus, me dá sabedoria para usar a sabedoria que o Senhor me deu. E meu eu peço sabedoria. Mas eu preciso ter sabedoria para usar isso aí. Porque o Senhor me dá vira um poço de sabedoria, não sei usar. Para quê? Fulano é sábio, né?
Primeira coisa que tem, ele já quer dar na cara, eu sou sábio, mas eu sou... Tem um homem que dá para esse tipo de temperamento, bateu, levou, um colérico, sanguíneo, tem um negócio assim. E um desses é aquele que bateu e levou. Senhor, muda meu caráter, então. Estou te pedindo sabedoria, mas eu sou um estupista da Catatumba? Eu não levo desaforo para casa. Eu era assim. Até um dia que eu vi uma pregação de um pastor, eu falei, não leve desaforo para casa não, eu sou crente. Não leve desaforo para casa. Era um irmão tido na autoestima, na igreja. Aí eu, né? Então eu não estou tão em pecado, né? Já estava começando a achar refúgio ali, né? Conforto para a minha ignorância. Eu falei assim, eu não levo desaforo para casa não, irmão. Eu deixo tudo no altar. Pô, aí me quebra, né? Aí ele começou a dissertar sobre isso. Sabe por quê, irmão? Se eu não deixar no altar, eu levo para casa. E aí eu atinjo a minha esposa, que não tem nada a ver com a história. Eu atinjo meu filho, que não tem... Eu chupo o cachorro, que não tem nada a ver com isso. Então, o desaforo eu não levo para casa, eu deixo no altar. Deus sabe o que fazer com isso. Ele sabe como mexe com o meu ego. Eu não sei. Não, eu sou egoísta, meu ego é muito grande. Eu não sei como lidar com ele. Então, meu propósito de vida, entre tantas outras coisas, é: se a glória me for dada, através de aplauso, de elogio, de reconhecimento, seja lá o que for, no Calvário eu irei me gloriar. Por quê? Porque eu não sei lidar com o meu ego. Eu não sei lidar com o aplauso. Então, a música do David Keelan, que fala: esconda-me na nuvem, onde os aplausos não me alcancem. Porque eu não sei como lidar com eles. Então, não é que eu não quero, mas se me vier aplauso, se vier elogio, se vier... transfere para o altar, deixa que Deus sabe como lidar com isso. Se Ele quiser transformar aquilo em pedrinha na coroa, se Ele quiser transformar aquilo em algum bem para mim, Ele é quem decide. Por quê? Porque a minha vida eu entrego a Deus. E eu não vou lidar com aquilo que eu não sei lidar. Eu não tenho controle sobre isso. Então, se eu não tenho controle, eu deixo na mão de quem tem controle. Como não vivo mais eu, Cristo vive em mim, transfiro o controle para Ele. Simples assim. Não se canse de fazer o bem. Por que está escrito isso na Bíblia? Porque Ele sabia que a gente ia se cansar de fazer o bem. Vulgo trouxa. Quando a gente acha que cansou de fazer o bem? Quando a gente está se sentindo trouxa e idiota. De novo, não vou fazer mais não. A outra, o que é isso? Eu já cansei de fazer isso. O que você acabou de fazer? Cansei. A Bíblia diz para você não se cansar de fazer o bem. Como é que eu faço isso? Agora vamos falar um negocinho. Que eu não vou entrar em detalhes agora, que depois haverá uma ministração específica sobre isso. Comunicação. Já falei para vocês que a comunicação do crente deve ser vertical e nunca horizontal. Como funciona isso? Tudo que eu fizer é para a glória de Deus, não é? Então, se é para a glória de Deus, eu passo pelo filtro de Deus. Então, se eu vou dizer, Solange, eu amo você, eu nunca digo assim. Horizontal. É vertical. Então, quando eu digo que amo a Solange, eu passei por Deus primeiro. E aí só vai o coração que sai do coração. Aí vem direto do trono para o coração dela. Aí ela percebe, ela vai. Ele realmente me ama. Eu senti que ele me ama quando ele falou. Porque se eu não falar por Deus, eu posso estar sendo falso. E aí ela vai perceber, me ama. Tenta lá, Cláudia. Estou entendendo. E não vai receber. Por quê? Porque não foi. Agora, quando eu passo por Deus, e eu digo assim, Thaís, eu amo você, é para sempre. Deus deixa de amar alguém? Não. Então, se eu digo que eu te amo, tem que ser para sempre. Por quê? Porque é incondicional. É para sempre desde que... Não tem desde que. É para sempre mais, não tem mais. É para sempre. Aconteça o que acontecer, eu vou te amar. Tem um louvor antigo que a igreja não canta porque se arrepia de medo de cantar. E assim, mesmo se você não quiser, eu vou te amar. Aí, olhe nos meus olhos, ouço que vou te dizer. Mesmo se você não quiser, eu vou te amar. Vou te amar. Aí pensa, porque tem medo de assumir algo que é para sempre. E não tem que ter medo. Você não está falando em nome de Jesus. Você não está falando através de Jesus. Por que ter medo de dizer que ama alguém? Então, quando você disser que ama alguém, que seja para sempre. Se não for para sempre, não serve. O amor de Deus não é passageiro. Então, quando você fizer alguma coisa para alguém, faça assim e não assim. Porque quem faz assim não está pronto para ingratidão, para falta de retorno.
a gente naturalmente espera o retorno. Aí eu faço, você não devolve, eu faço, você não agradece, eu faço, você esnova, eu faço de novo, você esnova outra vez. Aí eu canso, não vou mais, tô bancando idiota. É diferente quando Deus diz assim, não faça mais. Eu falo, estou assim. E ele falou para não fazer, beleza. Eu não estou fazendo porque não tem reciprocidade. Eu não estou fazendo porque Deus falou para eu parar. Entenderam a diferença? Agora, parei porque não me dão retorno. Parei porque não me reconheceram. Parei porque não me aplaudiram. Parei por quê? Porque é tudo sentimento humano. E não sou eu mais quem vivo. Quem vive é Cristo em mim. E Cristo não nos tratou assim. Ele nos salvou quando nós éramos ainda pecadores. Nós não queríamos nem saber dele. Quem é que vai esperar retorno de alguém que não quer ir com a tua cara, que nem sabe que você existe? Então ele não fez por isso. Ele nos amou primeiro e pronto. E nós temos que fazer. Então, quando você fizer, nunca é assim. Mesmo que eu estou dando uma carona direta, mesmo que eu estou pagando uma conta direta, mesmo que eu estou perdoando direto, é através de Deus. Então, eu fiz para a glória de Deus. Se eu pagar uma conta sua e depois eu descobrir que você foi para Bahamas, eu falei, disse que não tinha dinheiro e está nas Bahamas, eu não tenho que me entristecer com isso. Eu não fiz por ele, eu fiz por Deus. Deus mandou, eu fiz. Simples assim. Mas hoje as pessoas têm medo de postar, por exemplo, irmão, me ajuda, paga uma conta, não sei o que, aí a igreja vai lá e paga a conta. Eu queria estar assim. Vamos supor que o Walter Lee fala assim, irmão, estou numa necessidade aí, eu tenho que pagar o aluguel e não tem dinheiro esse mês. Aí a igreja se junta, os irmãos falam, quem vai lá e paga o aluguel dele. Aí o Júlio chega, sem saber de nada, e fala assim, e aí, não, quanto tempo, não sei o que, cara, vamos dar um rolê, vamos. Aí chega, eu passo na sua casa, você não faz a menor ideia, se trata o Júlio, passa lá e te leva pro Van Gogh. Aí posta a foto. Tempo de mesa, que tá na onda falar isso, né? Tempo de mesa com o nosso irmão Valtemir e família. Aí tô eu aqui e falo assim, que miserável. O cara pediu ajuda para pagar o aluguel, tá comendo no Van Gogh, hein? Fala sério, eu tenho direito de julgar assim? Não. Eu não sei o que aconteceu. E mesmo que eu soubesse, quando eu paguei o aluguel, foi assim ou assim. Se foi assim, nunca haverá frustração. Ninguém se frustra em fazer o que Deus manda. Então, se não vai fazer pelo coração de Deus, é melhor não fazer. É mero assistencialismo e troca de favores. E aí, quando não vem a ingratidão, você fica com raiva do irmão. Agora, se você faz por Deus, você nunca vai se sentir ofendido, você nunca vai se decepcionar, você nunca vai se frustrar com o irmão, porque não foi pelo irmão, foi por Deus. Paguei o aluguel do Júlio, ok, mas foi por Deus. Deus me deu e liberou meu coração para fazer isso, eu fui lá e fiz. Mas se o Júlio não tem mais, não espere. Deixa que Deus realiza a justiça dele, e se ele entender que ele vai te abençoar pelo que você fez, beleza. Se ele não te abençoar, beleza também. Não é troca com troco, é só fazer a vontade de Deus. E aí Deus resolveu usar a vida dos irmãos para pagar o aluguel dele, depois usar a vida dos irmãos para pagar o jantar para ele, ok. Glória a Deus, porque está que bom, meu irmão está feliz. Além de pagar o aluguel, ainda teve um refrigério de ir no Van Gogh, ó. Deus abençoou mesmo, glória a Deus, e pronto. E sem aquela inveja santa, eita, senhor, ninguém me leva no Van Gogh. Não tem inveja santa, viu, irmão? Inveja é inveja. Para com esse negócio aí. Deus se alegra com os que se alegram. Então você vê lá o sorrisão, volta aí da família dele no Van Gogh com o Júlio, beleza, se alegre com os que se alegram. Chora com os que choram na hora de pagar o aluguel, beleza. Mas se alegra com os que se alegram quando vai lá no Van Gogh, porque o irmão pagou. Amém? Então, não se fosse fazer o bem. Cristo é a própria sabedoria, encarnado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Nele, verdade e amor caminham juntos. As boas obras não são causa da salvação, mas evidência da regeneração. Efésios 2:10. Os anjos do Senhor servem aos herdeiros da salvação, lembrando-nos que o reino de Deus está em ação invisível enquanto perseveramos no bem. Hebreus 1:14. Perseveramos no bem, fazendo tudo assim, e os anjos estão agindo no reino invisível. O que Deus vai fazer, quem vai convidar quem vai pagar o quê, quem vai ajudar quem vai sorrir, quem vai chorar. Não cabe a você decidir, só faça. E os anjos do Senhor estarão trabalhando por nós e para nós, para a glória do Senhor no reino invisível. A perseverança no amor aponta para a esperança futura, ou seja, todo bem feito em Cristo será plenamente revelado na glória vindoura. Não reagir ao mal com dureza,
Mas responder com virtude é um sinal de domínio próprio e maturidade espiritual. Escolha amar, mesmo quando o mundo escolhe endurecer. A ação dos outros não determina a sua fidelidade. Então é simples assim. Escolha amar, não é um sentimento. Eu não estou sentindo que eu devo amar o Luiz Fernando. Enquanto Deus não colocar esse sentimento no meu coração, eu não vou fazer. Não é um sentimento, é uma escolha. Eu escolho amar e ponto. E, quando você estiver cumprindo a Bíblia, prepare-se para o revés dentro do próprio meio cristão, dentro da própria casa. Porque, tipo assim, se uma das partes não alcançou ainda aquele tratamento divino da sabedoria, Senhor, a outra parte está agitada, a sua calma, a sua temperança, a sua sabedoria vai irritar a outra parte. E é assim. Nós queremos ganhar. Eu vi uma mulher dizer assim, dá ódio discutir com meu esposo. Por quê? Ele não grita, ele não reage, ele fica olhando para a minha cara, espera eu acabar, responde o que eu perguntei, senta e janta. A outra coisa, você queria que eu... Não, ele não reage, ele não briga, ele não grita. Eu fiquei pensando, ela queria que ele brigasse para quê? Para chegar alguém de fato meter a mão na cara? Mas a calma da outra pessoa diz assim, a pessoa está aqui, e a outra pessoa não com cara de... Fala, interior, vai. Com caras de boca. Não, mas a pessoa está lá. Por dentro, Senhor da glória, misericórdia, da sabedoria. Do seu coração dele, Jeová. Eita, Jesus, olha a veia do pescoço, chega a estar saltada. Meu Pai, controla esse homem para ele não bater em mim. Jesus da glória. Controla a mim também, porque se eu reagir, vai dar ruim. Senhor, não deixa. Está ali orando, e a pessoa... Porque você, Senhor da glória. Me ajuda. Só que a sua calma, a pessoa dizendo, eu estou falando com a parede? E aí, por que? Não vai me responder? Sim. O que você tem para dizer? Aí você fala na maior calma, a pessoa fica... Quer que a pessoa quer que você grite também. Irmãos, a mesma coisa, quem grita perde a razão. Então não grita. Não ofenda. Só vai perder. Mas prepara, se você tiver o fruto do Espírito, outra pessoa não tiver, ela vai ficar irado com você. O filho vai lá e pá, bate a porta na sua cara. Qual a vontade que você tem? Eu, por exemplo, teria vontade de meter o pé na porta, quebrar com fechadura e tudo. Sendo que era só que era maçaneta. Mas a minha natureza, eu diria que na pode já capar o sujeito pelo pescoço. Vem cá, tu está pensando que você é o quê, sujeito? Eu sou seu pai, seu miserável. Presta atenção, já passei com a porrada. Esse seria um Anselmo. Mas o Anselmo espiritual, pá, bateu a porta na cabeça, Jesus. Não usou a educação que eu dei. Espera um pouquinho. Abre a porta. Não vou pedir licença. Vem cá. Volta. Nunca bate a porta na cara do pai. Sabe por quê? Aí vai dar aquela lição de moral na maior categoria. Agora, como você ficou nervoso, você não vai sair, você não vai celular lá, e começa a dizer o que você está suspendendo. Você entendeu? E se você brigar de novo, só vai aumentar a pena. Entendeu? Eu sei que você está com vontade de me bater. Agora aproveita quando você entrar no quarto e hora para Deus tirar essa ira do seu coração, porque a Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. Você está quase pecando, você quer bater na minha cara, mas a ira tem que ser controlada. Sapeca a Bíblia nele, fecha a porta e vou embora. Com a vontade de socar os dentes dele para ele sorrir pela nuca, mas não vou fazer isso. Por quê? Porque não é de Deus. Simples assim. Mas essa calma irrita. Porque a outra pessoa quer. Vamos brigar. Não precisa brigar. Vamos nos entender. Existe um ensinamento que em qualquer relacionamento, não é só marido e mulher, não se briga para resolver, se conversa para se entender. E aí, tipo assim, se entre eu e a Solange, como irmãos, existe uma rusga, existe uma briga, um negócio que alguém errou e prejudicou o outro, etc. Temos um problema. O que foi? Rolou uma conversa mal entendida entre nós, não importa quem falou, mas tem um problema. Qual é o problema? A conversa maldita que rolou. Como é que resolve? É que isso não foi isso, aquilo não foi aquilo outro, não é isso, me perdoe, tirei o problema, certo? Resolvi, tirei. Tem mais alguma coisa entre nós? Não, para quem vai brigar?
Então, o importante não é eu descobrir quem errou. E se onde está o erro? Qual é o erro? Uma ofensa. Tira a ofensa. Não tem mais problema. É simples assim. Quando a gente entende isso, não tem briga. Discussão tem até chegar ao conceito de, não, mas aqui, não, mas você não é radical. Calma, pera. Temos que ter sabedoria. Estamos agitados, então não vamos discutir agora. Estamos agitados, vai dar ruim. A gente não pode tomar decisão no calor da emoção. Toda decisão no calor da emoção está sujeita à revisão. E geralmente sai no prejuízo. Qualquer emoção, tanto para cima quanto para baixo. Porque na emoção boa a gente promete um monte de coisa que depois não faz. Por exemplo, vocês que praticam capelania, a pessoa está internado, ele vira um crente pentecostal evangelista nato. Quando eu saio daqui, assim que eu me tirar desse leito, eu vou evangelizar o mundo. No auge da alegria, da felicidade, do desejo de ser curado, eu vou evangelizar até o inferno. Eita, que quando eu saio daqui, sai dali, vou comemorar com a família, vai brigar com a esposa, que foi tudo que falou. Decidiu no auge da emoção. Na ira também, você é um incircunciso, você é uma GDP, você não ofende outra depois que passa para ser. Amor, desculpa, eu estava com a cabeça quente. Mas para que falou, filho? Porque tomou decisão no auge da emoção. Então, estamos alterados. Não é hora de decidir. Ah, mas a Bíblia diz que não se pôr o sol sobre a vossa ira. Isso aqui não é mais ira. Isso aqui é uma discussão adulta. Estamos conscientes de que estamos nervosos. Se a gente for discutir isso agora, não vai resolver. Então, liberei perdão para você, você liberou perdão para mim. E amanhã, calmos, a gente resolve. Perdoado já está. A gente só vai resolver. Pronto. Não se pôs o sol sobre a vossa ira, não dormiu sem pedir perdão. Não resolveu ainda? Não, porque agora amanhã, calmo, sereno e tranquilo, sentindo descanso nesse viver, você vai pedir perdão e pronto. Simples assim. Como eu disse aqui, a ação do outro não determina a minha. A pessoa ignora. Eu digo assim, bom dia, seu anjo. E ela me ignora. Eu não digo bom dia para mais ninguém. Aí vem a Bruninha depois, eu não digo bom dia para a Bruninha, porque a ação dela não pode determinar a minha. É a questão da minha educação de dizer bom dia para todo mundo. Ela não respondeu, a Bruninha respondeu, beleza. Eu não vou, tá vendo? A Bruninha respondeu, a Solange não. Não é isso. É tipo assim, ela tinha o motivo dela porque ela não respondeu. E ok, eu posso não concordar, mas ela tinha um motivo e está resolvido. A ação do outro não pode determinar a minha. De novo, eu não tenho controle sobre o que os outros fazem, mas eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com o que os outros fazem. É o meu controle, é o meu caráter, é a minha educação. Não vou deixar de dizer bom dia porque o fulano não respondeu. O problema é do fulano, não é meu. Então, para concluir, a graça de Deus não apenas perdoa o passado, mas transforma o presente e garante o futuro. Se hoje você se sente cansado de fazer o bem, lembre-se, Cristo perseverou até o fim por você. O Espírito Santo renova suas forças, o Pai governa sua história e o Filho intercede por sua alma. Receba descanso, receba direção e receba perseverança. O homem sábio não espera dor para organizar o coração. O problema é que a maioria já está com dor no coração porque não organizou. O homem sábio não espera dor. Ele simplesmente fala, opa, antes que isso me pegue, deixa eu me preparar. Hoje eu conversava de manhã com o irmão, por exemplo, se você gasta 1 bilhão na Mega Sena, primeiro precisaria ter jogado. Segundo, se eu me preparar antes, o impacto é menor. Quando você diz assim, o que você faria hoje com 1 bilhão? Faria isso, faria aqui, já tem tudo programado. Aí quando vem 1 bilhão, você só coloca a imensa alegria naquele projeto, beleza. Agora, se você do nada, você não planejou, não sei nada, daqui a pouco você tem 1 bilhão, você pira. Por quê? Você não se preparou. Você fala, puxa, eu ganhei. E agora? O que eu faço? Saio correndo gritando? Aviso para a família? Não aviso? Comunico? Não como? Tenho medo de ser sequestrado? O que eu faço com o bilhete? Aí você começa a e agora o que eu faço? Você não se preparou? Então, não espere um momento para acontecer. Prepare-se antes. Por isso que a Bíblia já deixou tudo escrito. A gente vai aprendendo. Mesmo que não seja a sua realidade o que foi pregado hoje, só aprende. Na hora que precisar usar, você já está pronto. Você já sabe, já foi treinado pelo Espírito Santo e você vai usar para a glória do Senhor. Amém? Uma frase para pensar. A verdadeira sabedoria não está em controlar o mundo ao seu redor, mas em confiar em Deus, dominar o coração e perseverar no amor. A base de tudo é o amor.
Se eu tiver o amor de Deus em mim, eu vou ser calmo, sereno e tranquilo, eu vou sentir descanso nesse viver, mesmo em um mundo em turbulência. Amém?